Olá, meu nome é Alexandre Chequim, eu sou engenheiro agrônomo, CEO e um dos fundadores da DigiFarms. E é um prazer estar aqui fazendo uma apresentação no Fórum Internacional AgTech Online. Bom, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a DigiFarms, sobre esse desafio que nós entendemos ser muito importante a ser trabalhado, a se buscar uma solução, que começa com o entendimento de um desafio maior, que é um problema maior, que é geração de alimento. Nós temos uma necessidade de aumentarmos a produção de alimento de forma mais sustentável, com menos uso de energia, menos uso de água e também a partir de um uso mais inteligente de outros recursos. Para isso, nós temos que entender que o desafio de alimentar o mundo passa por resolver na agricultura o problema de produtividade. Nós temos hoje, especialmente aqui no Brasil, mas em vários locais, uma média produtiva ainda muito abaixo do que pode ser atingido. Se nós pegarmos as médias e compararmos com as máximas, nós podemos aumentar mais do que 2, 3, até 4 vezes essa produção. Nesse sentido, é importante entender que por trás de todo esse cenário existe um cenário complexo de decisões. São muitas variáveis em relação a essa tomada de decisão do produtor e do consultor. Seja a relação do local e clima, a escolha dos produtos químicos, biológicos, as doses e misturas desses produtos, a interação com a genética e a própria escolha da genética, a resistência aos ativos, a data de semeadura e muito mais. Por causa desse cenário extremamente complexo, nós temos o motivo, o causador dos gaps ou das reduções de produtividade, que são os problemas na tomada de decisão. Esses problemas, esses erros na tomada de decisão, fazem com que nós tenhamos danos e esses danos gerando perdas. Então, o ponto principal aqui é como nós trabalhamos para reduzir, para mitigar esses erros na tomada de decisão. Para fazer justamente isso acontecer, reduzir esses equívocos e esses ainda erros na decisão, nós criamos uma plataforma, uma solução digital. A DigiFarms é uma plataforma digital formada por algoritmos que consideram um complexo cenário de variáveis bióticas e abióticas, que eu comentei, justamente mostrei alguns exemplos antes, para apresentar recomendações personalizadas para uma melhor tomada de decisão, ou seja, para dar mais assertividade na tomada de decisão, ajudando diretamente agricultores e agrônomos, mas também vários outros agentes do ecossistema. É importante falar que hoje nós estamos entregando uma série de pontos que ajudam diretamente o produtor e o consultor, que passam para o que fazer, então, escolha dos produtos, doses, misturas, posições e muito mais, quando realizar cada pulverização, então a data ideal de cada pulverização com relação e considerando principalmente todo o cenário dele, o local, as condições de clima, a própria relação de genética com os produtos e com as datas de semeadura e muito mais. Quantas pulverizações realizar, então o número de pulverizações, para que não sejam feitas um número excedente de pulverizações desnecessárias, mas também para que nós não tenhamos poucas pulverizações no nível de gerar resistência. Então, qual é que é o número ideal de pulverizações? E um conjunto de alertas e notificações. Esses alertas e notificações complementam esse conjunto de orientações que a DigiFarms leva aos produtores e consultores. Com isso, a gente atua e age como se fosse um Waze, como se fosse um GPS, um auxílio em relação ao melhor caminho. Desde a etapa de planejamento, quando, por exemplo, você tem o Waze como um planejamento para a sua rota, para definir a rota que vai ser desenvolvida a viagem, para escolher entre distância e tempos de viagem, a DigiFarms ajuda para fazer essa planificação, esse planejamento de todo o cultivo, desde a escolha das cultivares, as datas de semeadura, os melhores produtos, as misturas e muito mais. Isso no momento de compra, de escolha de que produtos você vai utilizar, criando cenários e desenvolvendo isso de forma a escolher do ponto de vista técnico e econômico, o que é melhor para cada fazenda e mais do que isso, para cada talhão, para cada lote.
No momento que você realiza a semeadura, que você começa com um ciclo em desenvolvimento, aí a DigiFarms atua como o Waze faz rota a rota, curva a curva, fazendo uma atualização diária de parâmetros de clima, de imagens e vários outros parâmetros, com base no cenário daquele lote, daquele local da propriedade. Ele consegue ajudar a manter a assertividade nas decisões, ajustando datas de pulverizações, mostrando os produtos que porventura não vão gerar controle, que precisam ter alguma mistura, algum uso de um protetor e muito mais. Isso de acordo com todo o cenário que está se construindo. Com isso, nós criamos e levamos recomendações personalizadas. A gente precisa sair da visão de recomendação generalista para entregar recomendações personalizadas, porque a realidade de cada lote é diferente e a gente precisa construir um manejo muito mais personalizado. É importante falar que nós realizamos e conduzimos geração de dados também a campo, a cada ano. Todo ano nós realizamos experimentos a campo, durante a safra, durante a entre-safra, um conjunto de experimentos em casa de vegetação e também utilizamos a geração de dados em Big Data para essas análises e modelos. Com isso, a gente expande a base, incluindo novas cultivares, novos produtos, mas também atualizando esses parâmetros com base nesses novos momentos e nessa nova dinâmica. A gente também precisa evidenciar aqui que esse é o grande foco, o conjunto de resultados que são gerados. O grande ponto é você criar uma solução, desenvolver uma solução que vá a campo, mas que obtenha lá no final, na última linha, resultado. Aumento de produtividade com aumento de rentabilidade. A DigiFarms tem gerado de 3 a 18 sacas por hectare de incremento para os nossos clientes. Alguns exemplos, essa área no sul, essas fotos são no mesmo dia, no mesmo local, apenas na divisão de lote. A gente tem, nesse caso, um incremento em reais aqui, pode ser convertido para dólar numa divisão por 5. A gente tem aqui hoje mais de 1.100.000 reais de incremento a esse produtor, mais de 9,82 sacas, 147 vezes de retorno de investimento. Nós temos aqui uma área no Paraguai, 4,81 sacas a mais, 462 mil reais de incremento para esse produtor. Todo esse ganho é sem custo adicional, é simplesmente tomando decisões assertivas em relação àquilo que ele vinha fazendo. Então, mais de 65 vezes ele pagou aquele investimento na DigiFarms e colocou todas essas 64 vezes no bolso. Essa questão de diferenciação de áreas, de acordo com cada região, a DigiFarms se adapta muito bem, compondo esse novo cenário e mostrando as recomendações, como é o caso nessa outra área no Cerrado, num outro momento, numa outra condição de dinâmica fitossanitária, mais de 2.300.000 reais de incremento. Isso aqui a gente está falando de 227 vezes o retorno do investimento em relação à licença. E aqui uma outra área no Mato Grosso, 7,5 sacas, mais de 94 vezes aqui de retorno no investimento. Por que a gente é único? Ou seja, o que a gente tem de especial? Primeiro que nós vamos além da apresentação de telas e dados consolidados. A gente apresenta parâmetros e recomendações em tempo real. Esse é o grande ponto de diferenciação, ajudando diretamente o tomador de decisão para que ele tenha mais assertividade. Assim como um médico hoje tem um conjunto de exames para ele alicerçar, para ele embasar a sua decisão, um produtor, e principalmente imaginando também os técnicos agrônomos, eles podem utilizar e devem utilizar essas ferramentas digitais para aumentar o nível de assertividade e precisão das suas recomendações. E é muito importante falar que os nossos algoritmos eles foram modelados e validados por mais de 12 anos de dados de pesquisa. Então nós iniciamos com a construção desses algoritmos com mais de 12 anos de dados e hoje estamos com 17 anos de dados, porque conforme eu comentei antes, a cada ano nós realizamos um conjunto de ensaios a campo e em casa de vegetação para ampliar essa base de informação que alimenta os algoritmos. Importante falar, nós somos hardwareless. O que é isso? É que toda essa solução de valor que eu mostrei, esse aumento de produtividade, ele é gerado sem a necessidade de utilização de sensores ou estações meteorológicas no campo.
Todas as informações de clima e imagem são trazidas a partir de redes de satélites, redes terrestres e outros modelos, né, de forecast de clima, trazendo como referência latitude e longitude. Então, a latitude e longitude de cada lote, a partir disso, a gente está plugado nesse conjunto de serviços e traz essas informações. É importante que a gente entenda também o nível de parâmetros que a DigiFarms está cada ano aumentando e incrementando. Nós estamos, na verdade, agora mais do que 28, finalizamos agora a implementação de mais alguns parâmetros, estamos rodando com 31 e ampliando para 38 parâmetros dentro dos nossos algoritmos. Com relação a culturas, nós iniciamos a operação com soja, pela importância da cultura em nossa região, no Brasil, na América Latina e em outros países, pelo tamanho também do problema que existe dentro do manejo fitossanitário, especialmente na questão das enfermidades, na questão das doenças. Além de soja, nós já estamos rodando agora com uma validação em trigo, nessa safra de inverno agora, e aí, a partir dessa safra, a gente já entra com modelo comercial. Os nossos clientes também vão poder utilizar o trigo. E estamos trabalhando no desenvolvimento do milho para poder liberar a partir da outra safra. Algodão está também em nossos planos. Iniciamos, desde o início, a operação no Brasil, mas desde a safra 19/20 estamos no Paraguai e planejando uma entrada nos Estados Unidos o ano que vem a partir de uma prova de conceito com alguns parceiros e clientes, além da Europa a partir de 2023. Em relação ao modelo de negócio, nós entregamos nossas recomendações inteligentes através da nossa plataforma web e aplicativo móvel, diretamente para os produtores e para os agrônomos, fazendo uma cobrança de $1 a $5 por hectare por safra, por estação. Esse é o ponto onde o valor pode mudar em virtude do volume das áreas e do percentual da área que é contratado. Quanto menor a área contratada, um pouco maior vai ser o valor, e se a gente tem áreas maiores, a gente tem um desconto. Mas é bem interessante falar que isso não é apenas pelo volume de área, mas pelo total da área do cliente. Então, mesmo produtores que têm um total de área não tão grande, mas que usam a DigiFarms em toda a sua área, eles têm um desconto bastante significativo para utilização da plataforma, que, de novo, não precisa utilizar nenhum sensor, não tem nenhum custo de conectividade lá no campo, no lote, e dessa forma proporciona com que exista uma democratização. Pequenos produtores também têm utilizado a DigiFarms, que provê um dado isento, agnóstico, que ele tem acesso de forma simples e que auxilia diretamente na tomada de decisão para aumento de produtividade e rentabilidade. A gente também está integrando a nossa solução a várias outras plataformas para facilitar também essa entrega de valor, seja por diminuir o nível de inclusão e de informações em mais de uma plataforma, então facilita o uso por parte do produtor e consultor, mas também para entregar mais valor a partir da geração de novos insights, novos relatórios e outras informações. Além de um outro modelo de negócio, principalmente em cima de scores para mitigação de risco e crédito para seguro. E esse é um ponto também, além de crédito, também seguro. E esse é um ponto importante porque vai auxiliar na geração e criação de novas soluções para o produtor, para o consultor, com custos menores. Então, acesso a crédito e acesso a seguro com menor custo vai facilitar a adoção de tecnologia e vai proteger da sustentabilidade a condução das suas lavouras. Lembrando que isso é a partir da redução do risco, porque a gente vai ajudar na construção de produtividade. Outro ponto importante a falar para vocês é apresentar um pouco de quem são os fundadores da DigiFarms. Eu sou Alexandre Chequim, eu sou engenheiro agrônomo de formação, mas eu tenho toda a minha carreira, mais de 20 anos, que está galgada em empreendedorismo. Sempre tive negócios, sempre construí empresas e desenvolvi negócios, construí times. E a DigiFarms é, para mim, um exemplo claro de uma solução que tem potencial de crescimento e desenvolvimento. Tenho formação em outras áreas também, mas a área técnica fica muito a cargo de um outro founder, um dos nossos sócios, que é o Ricardo Ballardin, bastante conhecido dentro do ecossistema do agronegócio, tem uma formação com uma envergadura muito grande na área de proteção de plantas e melhoramento de plantas, ex-professor de universidade federal e também pesquisador, e o Bruno, que tem uma formação
de administração e muito mais orientada à questão de marketing e vendas. E um time que está crescendo, são muito mais pessoas do que essas da tela, a gente teve contratações novas que estão tirando a foto para a gente incluir dentro da apresentação. Essa é a DigiFarms. Importante falar que nós estamos com um interesse em buscar mais parceiros. A gente já está operando no Brasil e Paraguai, mas estamos ampliando outras áreas, tem interesse de ampliar para outras áreas, outras regiões de outros países. Se você tem interesse de ser o nosso parceiro, entre em contato a partir deste e-mail, digifarms@digifarms.com. É isso, um grande abraço a todos. A DigiFarms está aí para empoderar decisões, construindo produtividade, auxiliando nesse grande desafio que é aumentar a produtividade, gerando alimento de forma cada vez mais sustentável. Um grande abraço. Meu nome é Bruno Pedro Lazzaretti, eu sou engenheiro agrônomo e produtor rural aqui na região de São Pedro do Sul e estou fazendo esse vídeo aqui para comentar com vocês a respeito da plataforma DigiFarms. Nós escolhemos a plataforma DigiFarms para melhorar as nossas decisões a campo no quesito manejo e controle de doenças na soja, principalmente por 3 aspectos. O primeiro aspecto é referente à eficácia dos fungicidas, tá? Então, na plataforma a gente consegue planejar a utilização de produtos e suas misturas e entender qual a eficácia desses produtos perante algumas doenças. Por exemplo, num ano em que eu tenho que dar mais ênfase ao controle de ferrugem, ou mancha, ou antracnose, eu consigo perceber qual que é o melhor produto para ser aplicado naquela situação. Além disso, a plataforma permite com que eu ajuste melhor meus intervalos de aplicações. Ou seja, eu deixo de fazer aplicações calendarizadas, passo a fazer aplicações com intervalo baseado em fatores bióticos e abióticos, que é o que a plataforma utiliza para nos dar a data. Então eu passo a ser mais assertivo nesse quesito também. Sou consultor aqui em Cruz Alta, tenho a Praterra Assistência Técnica. Queria falar para vocês sobre a minha experiência que eu tive com a ferramenta DigiFarms. Eu conheci a ferramenta na safra passada. Para mim, essa ferramenta teve uma grande valia profissional. Eu consegui tirar grande proveito dela, consegui ter incremento de conhecimento e, além de conhecimento, eu consegui fazer recomendações com segurança e com lucratividade, ou seja, eu consegui fazer economia na hora de recomendar produtos para meus clientes. Aqui quem fala é Maurício, sou de Cascavel, Paraná, sou produtor rural e vim aqui para contar um pouco sobre a minha experiência com a DigiFarms. Eu estou usando a DigiFarms desde a safra passada e o que eu tenho a dizer é que a plataforma tem auxiliado bastante na condução aí dos negócios, principalmente na gestão dos insumos, na comparação entre uma aplicação e outra. O suporte que os agrônomos têm nos dado aí na plataforma tem sido muito importante. E outra característica que eu acho importante na plataforma é a conciliação na parte de meteorologia. Então a minha propriedade ela fica numa localização não tão próxima de satélites, aí, de pontos de referência, e o cruzamento dos dados que a plataforma me traz, ela traz uma precisão muito melhor das chuvas, da previsão do tempo para a minha propriedade, facilitando então o manejo de um defensivo, principalmente aí nessa última safra que a gente teve uma estiagem bem considerável, acertar aí o melhor momento da aplicação tem sido bem importante. Olá, tudo bem? Sou o Sidney, engenheiro agrônomo, atualmente gerente de inovação da Agrotec no Paraguai. Quero falar um pouco da experiência do uso da DigiFarm para o consultor agronômico. Esse profissional que está junto do agricultor no dia a dia, na tomada de decisão sobre manejo de doenças da soja e outras decisões importantes também. A DigiFarm tem um poder enorme em ajudar no manejo das doenças da soja. Haja visto que inicialmente ajuda muito no planejamento do melhor programa de fungicidas para cada um dos talhões, pois considera variáveis como cultivar, data de plantio e os produtos que cada agricultor assistido tem acesso. É uma ferramenta que tem me ajudado bastante e eu vou seguir utilizando na minha consultoria. Recomendo principalmente quando os custos hoje estão ficando elevados. Então, eu acho que no momento que a gente conseguir fazer certas economias e além de fazer economia, tu conseguir reduzir o custo e além de reduzir o custo, tu conseguir aumentar a produtividade com segurança, esse é o objetivo de uma consultoria
preocupada com a lucratividade do produtor. Então o que eu tenho a dizer é que eu recomendo sim a plataforma, acredito que eles têm melhorado a cada dia aí com novos projetos, com novas utilizações aí na ferramenta, e eu acredito que a cada safra aí a gente vai poder aprimorar ainda mais a gestão com o auxílio aí da DigiFarms. De fato, a DigiFarm ajuda na assertividade do manejo de doenças da soja, permitindo ao consultor entregar um serviço customizado para cada agricultor assistido. Entregar uma lavoura de soja mais sadia e com maior produtividade fica bem mais fácil com o auxílio da DigiFarms. Por esses motivos que a gente acreditou na plataforma e usou o primeiro ano, né? E vamos seguir utilizando para cada vez mais a gente tomar decisões mais assertivas no quesito manejo e controle de doenças na soja. Olá, pessoal! O objetivo da minha apresentação é relatar sobre alguns aspectos ocorridos na última safra e os resultados da DigiFarms obtidos no campo, trazendo um pouco de como a plataforma tem se comportado nas mais diversas regiões de acompanhamento da DigiFarms. Hoje a DigiFarms está presente em todo o Brasil e Paraguai. E com isso, conseguimos ter um panorama dos principais desafios de cada safra em todas as regiões. Esta safra 2021 foi bastante marcada por alguns cenários de instabilidade climática, como, por exemplo, em algumas regiões houve falta de precipitação em outubro, que acabou atrasando um pouco as semeaduras. E também teve excessos de precipitações em janeiro, atrasando alguns manejos fitossanitários. Mas, mesmo com vários desafios, ainda conseguimos ter bons resultados de colheita no geral. Do ponto de vista fitossanitário, mais específico, em relação às doenças observadas por nós e relatadas pelos nossos clientes, as mais importantes foram a ferrugem, uma doença que no Paraguai, em geral, teve uma baixa importância, mas que no Brasil e principalmente em semeaduras mais tardias, teve elevadas severidades e ocasionou reduções de produtividade. Outras doenças importantes nesta última safra, que em muitas regiões foram mais importantes que a ferrugem, inclusive, foram a antracnose e a mancha-alvo. O que ficou bem mais evidente nesta safra é que a incidência e severidade destas doenças esteve muito ligado à sensibilidade das cultivares a estes patógenos. Isso enfatiza que a escolha de cultivares é um ponto importante a ser considerado, principalmente para essas doenças. O ídio, muito mais relatado nesta safra por clientes da região sul, e o mofo branco, principalmente em função da elevada precipitação no período de florescimento. Vários clientes relataram um aumento de sua incidência nesta safra. Inclusive, vários relataram a presença de mofo branco em algumas áreas e regiões em que não era comum e não tinha um histórico, sendo então dessa forma uma lacuna importante a ser trabalhada para as próximas safras. E finalizando, mas não menos importantes, a septória e a cercóspora. Estas duas foram doenças presentes em todas as regiões produtivas de soja e foram as mais comuns de serem encontradas. É importante enfatizar também que todas essas doenças que eu acabei de relatar para vocês estarão presentes na próxima versão da DigiFarms. Entrando agora mais na questão de resultados da DigiFarms. Durante as últimas duas safras, safra 19-20 e safra 20-21, desenvolvemos experimentos espalhados por todo o Brasil e Paraguai, com o objetivo de validar a contribuição da plataforma DigiFarms quando comparado a um sistema calendarizado de aplicações de fungicidas, visando o quê? O controle de doenças na cultura da soja e, consequentemente, a produtividade. Para isso, todos os experimentos contaram com 2 tratamentos, onde foram utilizados os mesmos produtos e os mesmos números de aplicações em ambos os tratamentos, ou seja, o mesmo custo de produção. Foi realizado, então, um comparativo entre datas de aplicações de fungicidas. De um lado, o DigiFarms, que sugere as datas de cada aplicação com base nos algoritmos da plataforma, que considera diversos parâmetros, comparando, então, com um sistema calendarizado, que se baseia em datas fixas, geralmente
com intervalos de 15 dias, ou também um sistema adotado por um padrão fazenda quando este experimento era realizado em áreas comerciais. Foram, então, um total de 87 experimentos em 33 locais, distribuídos no Brasil e no Paraguai, e com um total de 32 cultivares testadas. Analisando os locais de condução, nossos experimentos tiveram uma variação em uma ampla faixa de latitudes, desde menos 2 graus, próximo à linha do Equador, até menos 30 graus de latitude sul, o que nos dá uma boa representatividade dos resultados. Neste slide, temos, então, os resultados médios obtidos em cada estado. Tivemos uma variação média que vai desde 2,3 sacos por hectare a mais no Mato Grosso do Sul, até 5,3, 5,2 sacos por hectare como média do Pará e Mato Grosso, respectivamente. Em todas as regiões, o manejo com DigiFarms foi superior ao manejo ao sistema calendarizado. Isso nos mostra que, mesmo com todas as particularidades de cada região, a plataforma da DigiFarms conseguiu ser sensível a estas variações locais, conseguindo se ajustar e se moldar para cada situação, respondendo assim de forma positiva no manejo fitossanitário. Em termos nacionais, a média do Brasil ficou em mais 3,85 sacos por hectare, e a média do Paraguai em 3,14 sacos por hectare. E como consolidação geral dos 87 experimentos nos 33 locais, a DigiFarms conseguiu ser superior em 3,58 sacos por hectare, ou 214,8 quilogramas na média de todos os experimentos. Ressaltando que estes resultados eles foram obtidos apenas com os ajustes de datas de aplicação de fungicidas, sem troca de produto. Fazendo agora uma análise técnica e financeira sobre estes resultados, o primeiro ponto que todo mundo pergunta, e a questão de custos. Então, não houve um acréscimo nos custos de produção, uma vez que se teve os mesmos produtos em cada comparativo, com os mesmos números de aplicações. E um segundo ponto que ajuda a gente a facilitar a interpretação, quando transformamos aquela produtividade extra em valores. Então, considerando uma média aí de R$ 140 a saca de soja hoje, e dos 3,58 sacos a mais produzidos, obtidos com DigiFarms como média geral, né, obtém-se um retorno financeiro ou uma rentabilidade de mais de R$ 500 por hectare. Outro ponto, perdas por atraso na aplicação dos fungicidas. Na média, o sistema calendarizado de aplicação teve um atraso de 12 dias quando comparado com o DigiFarms. Se considerarmos esse ponto, cada dia de atraso na aplicação de fungicida correspondeu em 0,29 sacos por hectare. Isso nos mostra como algumas simples tomadas de decisões podem traduzir no sucesso da lavoura. E agora o índice de perda monetizada. Neste ponto, o que a gente faz? A gente divide o acréscimo proporcionado pela DigiFarms, ou seja, os 3,58 sacos por hectare, distribuindo no ciclo em dias da cultura da soja, ou seja, o quanto por dia que eu posso ganhar, ou melhor dizendo, deixar de perder em produtividade se eu utilizar a plataforma da DigiFarms para me auxiliar nas tomadas de decisão. Neste caso, 1,79 kg por hectare por dia, ou traduzindo isso em valores, mais de R$ 4,00 por hectare por dia. Diante disso, como minhas considerações finais, eu gostaria de questionar: será que um manejo nacional ou um manejo fixo regional funciona? Eu acredito que pode funcionar, mas o detalhe é que, como mostrei para vocês com os dados anteriores, eles podem ser melhores. O que fica cada vez mais claro é que tem um dinamismo muito grande a ser considerado. Ou seja, cada safra nós temos uma realidade diferente. Cada cultivar tem um comportamento diferente. Cada local ele é específico.
as condições climáticas de um talhão para outro se alteram. As doenças mudam de uma safra para outra, a questão de pressão de inóculo, a data de semeadura, as eficácias dos fungicidas também mudam. Ou seja, com tudo isso, a tomada de decisões são complexas, pois é muito difícil conciliar todos esses parâmetros e traduzir em uma resposta que seja, digamos assim, efetiva. É por isso que, com a inclusão de ferramentas digitais, elas podem nos auxiliar nestas tomadas de decisões no campo, seja para manejo de doenças, plantas daninhas, nutrição, pragas, e a DigiFarms é uma ferramenta digital que é um exemplo disso, pois consegue considerar todos esses parâmetros que juntos são muito complexos, e muitos outros parâmetros que eu não relatei aí, traduzindo em uma tomada de decisão que auxilia produtores. E de acordo com esses resultados que eu mostrei para vocês, se consolida que um manejo que seja personalizado para cada talhão, ele traz melhores resultados. Muito obrigado.